pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a doutora Manuela. Agradeço essa empresa por hoje estar falando aqui com vocês sobre um tema tão legal e que eu gosto muito de falar, porque eu vejo que muitas pessoas têm dúvida sobre obesidade e desnutrição. Como que uma pessoa que está sobrepeso, com mais peso do que deveria, pode estar desnutrida? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Agradeço de novo a oportunidade e agora vamos mãos à obra. Gente, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Estão olhando aqui, né? Então, esse é o nosso tema de hoje, obesidade e desnutrição. Então, vamos lá. O principal, gente, que a gente realmente precisa saber é a diferença entre macronutriente e micronutriente. O que é macro e micro? Macro, muito mais, micro, muito menos. Então, já o nome, a gente já consegue saber algumas coisas. Macronutrientes, nós precisamos realmente de maior volume, maior quantidade desses alimentos durante o dia, que são as proteínas, as gorduras e os carboidratos, tá? E essa proteína, carboidrato e gordura vai fornecer calorias para o nosso organismo, tá bom? Que vai ser a nossa fonte de energia. Já os micronutrientes, ao contrário, ele é micro, nós precisamos de menores quantidades dele durante o nosso dia. Porém, gente, aqui que eu friso muito, aqui que é a parte mais importante, são os micronutrientes que são responsáveis pelas reações químicas, pela regulação da função celular no nosso corpo. E eles não têm calorias, tá? Então, na verdade, para a gente garantir um bom funcionamento das nossas enzimas, dos nossos hormônios, do nosso metabolismo, nós precisamos dos micronutrientes, que não tem nada a ver com calorias. E já os macronutrientes, que são as proteínas, gorduras e carboidratos, eles têm outras funções e vão fornecer, sim, calorias para o nosso corpo. Sabendo disso, gente, é isso aqui que pode acontecer. Como que uma pessoa por fora está com sobrepeso, está realmente com um excesso de gordura, né? Visceral ou corporal como um todo, e por dentro a pessoa pode estar com deficiência de cálcio, deficiência de ferro, né? Com uma anemia, ela está desnutrida. E agora eu vou contar a causa para vocês. E a causa está aqui nessa foto, tá? O que aconteceu, gente? Durante a nossa evolução como seres humanos, se a gente for olhar lá no passado, a nossa alimentação era mais baseada em carne da caça, em vegetais, em frutas, em legumes, tá? Em coisas realmente mais naturais. Alimentos que eles tinham uma densidade calórica menor, eles eram menos calóricos, tá? Com o passar dessa vida moderna e com a industrialização, surgiram os alimentos açucarados, as gorduras trans, os alimentos que são muito palatáveis, então a gente acaba comendo em maiores quantidades, que tem uma densidade energética, que tem muita caloria, só que ao mesmo tempo esses alimentos não têm nutrientes, tá? Então é por isso, por causa desta evolução da modernidade, dessa nossa vida moderna, é que infelizmente nós passamos a se alimentar, né? Uma dieta não balanceada em alimentos com alta quantidade de carboidratos, de açúcares e de calorias. São os refrigerantes, as bolachas, a batatinha frita, né? Os industrializados. Então, tudo isso agrega muita caloria no nosso dia, só que com nada de nutrientes. Então, agora deu para perceber por que uma pessoa com maior peso, né, com maior nível de gordura, pode ser assim, porque ela ingere alimentos calóricos. A alta caloria, o nosso corpo estoca isso em forma de gordura. Mas, ao mesmo tempo, se esses alimentos não têm nada de densidade nutricional, não tem vitaminas e minerais, essa pessoa vai ficar doente, vai ficar com falta desses elementos. E aí vem a anemia por falta de ferro, vem outros tipos de doenças por carência, por realmente necessidade desses nutrientes, tá? E aqui eu coloco para vocês, eu gosto muito dessa comparação, porque eu coloco exatamente uma comparação de um miojo aqui na esquerda e eu coloquei aqui a nossa tabela nutricional do nosso shake, né? Nosso carro-chefe aqui, que é o famoso shake. E agora eu vou mostrar para vocês algumas diferenças entre eles. A primeira de todos, tá? O miojo, ele vai ter uma quantidade de calorias que é 388, tá? Já no nosso shake preparado com leite semidesnatado e o shake, ele vai ter 206 calorias. Então, veja que a gente já tem aí, já começamos com uma diferença de calorias, tá bom? Agora, vamos lá, de carboidratos. Lembrando que
Função do carboidrato no nosso organismo é de dar energia, somente isso, tá? Então, o carboidrato ele só vai fornecer energia. Se a gente come muito mais carboidrato do que o nosso corpo gasta, a gente vai estocar esse carboidrato, ou essa energia a mais, em forma de gordura, tá? E vamos ver agora a comparação. A gente tem 53 gramas de carboidrato no miojo contra 22 gramas de carboidratos no nosso shake. Então, é praticamente o dobro, gente. Essa também já é uma segunda comparação. Então, ó, maior quantidade de calorias, maior quantidade de carboidratos. Agora eu vou falar um pouquinho das proteínas. Quando a gente fala de proteína, a maioria das pessoas lembra de músculo, certo? Realmente, elas fazem parte, sim, da composição muscular. Mas, gente, a proteína vai muito mais além. A proteína, ela faz parte de diversas coisas do nosso corpo. Ela faz parte das enzimas, né? Ela forma as enzimas, os hormônios, os anticorpos, que é o nosso sistema de defesa do nosso corpo, tá? Então, o nosso DNA, lembra lá na escola quando a gente fala de material genético, DNA? Então, o nosso material genético é formado por proteínas. Olha a importância desse nutriente. E quando a gente faz a comparação aqui entre o miojo e entre o shake, a gente tem aqui 7,9 de proteína no miojo contra 19 gramas de proteína no nosso shake. Então, mais uma vantagem aí de uma suplementação nutricional. E agora, gente, a gente entra realmente... a gordura nem vou falar aqui, né? Porque gordura no nosso shake tem 4,8 e no miojo tem 16 gramas de gordura. E eu vou contar uma coisa para vocês. O carboidrato e a proteína, se a gente pegar 1 grama desses dois, eles vão ter 4 calorias por grama. Se a gente pegar 1 grama da gordura, ela vai ter 9 calorias por grama. Então, quanto mais gorduroso o alimento, mais calórico ele vai ser. Então, é uma coisa também a gente tomar cuidado. Então, falamos de calorias, falamos de carboidratos, proteínas e gorduras. E agora, gente, a real motivo para a gente estar aqui. Olha a questão das vitaminas e dos minerais. No miojo, a gente só tem o sódio, e que ainda é uma alta quantidade no miojo de sódio. No sódio, a gente tem ali o valor diário, que é aquele VDzinho ali, de 59% do sódio no nosso dia que a gente precisa está em um pacotinho de miojo. Olha que coisa. E não tem mais nada de vitamina e mineral. Agora, em contrapartida, olha o shake, gente. Tem sódio, tem potássio, tem ferro, tem cálcio, fósforo, iodo, magnésio. Meu Deus, várias vitaminas, fibras. Então, essa é a grande diferença. Para vocês entenderem realmente como que é essa transição. Como que uma pessoa pode ter um sobrepeso ou obesidade, mas ser desnutrida ao mesmo tempo. Porque ela está consumindo alimentos com alto valor calórico e sem nada de nutriente. E quando você tem uma dieta balanceada ou você suplementa, você consegue, com baixa caloria, alimentos muito mais enriquecidos com vitaminas e minerais. Isso a gente chama de densidade nutricional. Quando o alimento ou o suplemento tem uma alta densidade nutricional, é porque ele fornece realmente uma nutrição adequada para o nosso corpo, tá? Então, essa aqui é a grande diferença que eu queria mostrar para vocês, tanto em calorias, quanto carboidratos, proteínas, gorduras e o principal, nutrientes, vitaminas e minerais para realmente garantir que o nosso corpo funcione, tá? Aqui eu coloquei mais um slide para vocês entenderem a importância, porque às vezes a gente fala cálcio, magnésio, vitamina e mineral, é importante, mas é importante para quê? Eu citei alguns exemplos aqui. Eu citei o primeiro deles, o cálcio, tá? O cálcio, para quem não sabe, ele é o mineral mais abundante no nosso corpo. Ele faz parte dos ossos, ele tem influência na nossa coagulação, ele faz parte da nossa contração muscular, ele é um regulador da nossa pressão arterial. Então, para quem tem problema de pressão, tem que tomar cuidado também com a deficiência ou excesso de cálcio. Olha que coisa, olha que abrangência, né? Em um mineral. O magnésio, também eu gosto de falar muito do magnésio, ele está presente em 300 reações químicas no nosso corpo. Gente, 300. Isso é muita coisa. Então, se você está em deficiência de magnésio, você vai ficar com 300 reações deficitárias no teu corpo. Imagina se você tem uma deficiência em 300 reações. Você acha que isso vai dar algum problema? Com certeza, tá? Ele auxilia também na produção de energia, nas câimbras. A gente tem o ferro. Ferro aqui é bem conhecido, né, para as pessoas que têm anemia. Então, a deficiência de ferro, sim, causa a anemia, e aí você vai ficar cansado, com aqueles sintomas de fadiga, não consegue trabalhar bem, não consegue se exercitar, tá? E ainda tem outras, complexo B, vitamina A, vitamina C, vixe, tem um monte de vitaminas e minerais que são essenciais para o nosso corpo.
Então, essa é a importância, gente, não somente das calorias dos alimentos, mas da densidade nutricional que ele tem. Agora, vamos falar sobre os agentes causadores, tá? A gente já falou sobre o primeiro, basicamente, que é a alimentação. Então, dietas balanceadas. Se você não tem uma dieta balanceada, pode ter certeza que você vai ter, ou a curto prazo ou a longo prazo, uma deficiência nutricional. Ponto. Pessoas que muitas vezes não suplementam, falta de atividade física, pessoa sedentária, né? As pessoas com alimentação rica em açúcares, carboidratos. E eu tenho uma outra coisa para contar para vocês. Olha que curiosidade legal. Uma molécula de açúcar necessita de 54 moléculas de magnésio para processar o açúcar. Gente, eu não estou falando nem do uso natural do corpo, eu estou falando só para processamento do açúcar que você comeu. Então, imagina, se para uma molécula de açúcar a gente precisa de 54 moléculas de magnésio, a gente vai acabando ficando sem magnésio. Por quê? Muito açúcar, muito magnésio para processar. E acaba não sobrando para o nosso corpo, para realmente, para as reações vitais que o nosso corpo necessita para ficar saudável, tá? Então, tome muito cuidado com isso. A alimentação, ela realmente é predominantemente importante para a nossa saúde, tá bom? Então, acho muito legal isso aqui, só para vocês entenderem a quantidade de 1 para 54, tá? Por isso é a importância. Agora, vamos para o segundo agente causador. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu até coloquei aqui um trecho, tá? De um livro, porque falando dos nutrientes do solo. E por que eu peguei esse livro em específico? Porque ele fala do solo brasileiro. Eu não estou falando do solo dos Estados Unidos, da Suíça, da Espanha, de nenhum lugar. Estou falando aqui do Brasil, para a gente, para a nossa realidade. Então, quando a gente fala do solo brasileiro, eu trouxe aqui esse livro, onde na introdução eu vou ler para vocês o que ele está falando. Ó, a grande maioria dos solos do Brasil é ácida e pobre em nutrientes para o crescimento das principais culturas. Assim, a fertilidade natural dos solos é baixa e não há reservas de nutrientes suficientes para sustentar produtividades ótimas dessas culturas. Então, gente, infelizmente, o solo brasileiro já é pobre em nutrientes, tá? E quando eu falo isso, não é para assustar, é uma realidade que a gente vive. Se não tem nutriente no solo, consequentemente, não vai ter nutriente nas plantas de cultivo. Então, até tendo uma alimentação saudável e balanceada, com frutas, legumes e, né, etc., a gente às vezes não consegue suprir essa necessidade de nutrientes, porque se não tem no solo, não vai ter na planta, tá? Aqui eu gosto de dar um outro exemplo, muito importante. Eu já falei do magnésio para vocês anteriormente, né? Das 300 reações químicas, exatamente. Ele é muito importante para o nosso corpo. Só que o magnésio, ele está presente em alguns tipos somente de solo, que são os solos que têm áreas com vulcões, áreas que tenham lava, áreas que realmente derramem esse mineral pelo solo. E faço de novo a pergunta para vocês. No Brasil a gente tem vulcão? Não. Então, como é que fica o magnésio no nosso solo? Bem pobre, tá? E o magnésio é um mineral extremamente importante para a nossa saúde. Então, aí a gente tem o segundo motivo do solo. Tanto o solo brasileiro já é pobre, quanto ele também não é enriquecido em certos minerais que têm algumas peculiaridades para serem produzidos, né? Para ter aquele naquele solo, como no caso do magnésio, que seria a presença dos vulcões. E por último, mais uma má notícia, mas calma que eu já vou acabar com as má notícias, tá? Que é as micorrizas. Gente, aqui eu vou dar um exemplo para vocês entenderem bem, que todo mundo já sabe bem. No nosso intestino, a gente tem bilhões de bactériazinhas boas, certo? Bactérias, micróbios, fungos, vários micróbios que ajudam na digestão e para a gente absorver certos nutrientes, certo? Então, pensa que essas bactériazinhas do bem estão no nosso intestino. A plantinha e o solo é a mesma coisa. Na planta, existe a micorriza, que fica lá na raiz da plantinha. A micorriza é um tipo de fungo, aonde degrada vários nutrientes e que é necessário para a planta para que ela consiga absorver esses nutrientes do solo. Então, tem que existir os nutrientes do solo, que já existe pouco, e ainda precisa da micorriza para fazer a absorção desses nutrientes. Perdão. Qual que é a notícia ruim? O uso de agrotóxicos, ele mata as benditas das micorrizas. E aí, já tem pouco nutriente no solo, e ainda é difícil para a plantinha que a gente vai se alimentar depois, para ela absorver do solo esses nutrientes.
E aqui eu trouxe outra, né, infelizmente, outra notícia aqui sobre o Brasil, que, infelizmente, o número de agrotóxicos em 2020 registrado foi o mais alto da série histórica, tá? E vem crescendo cada vez mais, desde 2016 só cresce. Essa foi uma notícia agora de 2021, então bem recente, tá, gente? Então, lembrem, a gente tem algumas causas: uma má alimentação, um solo pobre, não tem a presença de algumas características como vulcões, por exemplo, no Brasil, e ainda o uso extremo de agrotóxicos que mata a micorriza e não deixa a plantinha absorver como deveria os nutrientes do solo, tá? Então, vocês estão começando a observar a importância desses nutrientes, dessas vitaminas e minerais para o nosso corpo e como a gente tem dificuldade em consegui-las em alguns meios. Agora vamos para o terceiro agente. Então, a gente tem má alimentação, a gente tem a questão do solo pobre e a gente tem a terceira opção, né? Que é a terceira questão, que é do estresse. Gente, eu duvido que tenha alguém aí do outro lado que não seja estressado. E eu não digo nem estressado com, estou estressado do trabalho. Não, às vezes é um problema de família, às vezes é uma noite mal dormida, às vezes agora a gente transformou nesse mundo tecnológico, onde a gente quer as coisas à pronta entrega, onde a gente quer as coisas rápidas, onde a gente vem sofrendo uma pressão imensa. O estresse se transforma em alguma coisa crônica na nossa vida, no nosso dia a dia. E eu falo que o estresse, ele é igual um motor fundido. Por quê? O nosso corpo é um motor. Pensa num carrão lá, numa BMW. Então, quando a gente fica lá no fundo, lá no acelerador, o dia inteiro, todos os dias, esse motor não vai aguentar uma hora, gente. Ele vai fundir, ele vai dar problema, ele vai soltar a fumacinha igual tá ali. E o nosso corpo é a mesma coisa. Só que o pé lá no fundo do acelerador é o nosso estresse. Então, a gente fica naquele motor em alta rotatividade todos os dias por muito tempo. E o que acontece? A gente precisa de mais nutrientes. O nosso corpo, ele queima mais nutrientes, ele necessita, ele gasta mais esses nutrientes, tá? Então, quando a pessoa está numa situação de estresse crônico, nosso corpo necessita até mais nutrientes do que uma pessoa sem estresse, uma pessoa com estresse controlado, tá? E como eu falei, é muito difícil a gente achar alguém com estresse manejado, um estresse controlado, né? Nosso corpo, ele tá sempre lá com o acelerador no fundo, lá no 220, lá, né? A sete saindo lá na tangente do carro. Então, isso é a nossa terceira questão, que o nosso corpo, ele realmente precisa, ele queima mais nutrientes, tá? Eu vou falar aqui para vocês agora, gente, de uma teoria de um cientista que eu admiro muito, tá? Na verdade, ele é um PhD, ele é um bioquímico e também biólogo molecular, aonde ele estudava antigamente sobre questões mutagênicas. E de um tempo para cá ele começou a realmente dar ênfase nessa questão de vitaminas e minerais. Esse PhD é o Bruce Ames, tá? Ele é dos Estados Unidos e ele criou essa teoria da triagem sobre vitaminas e minerais, que eu vou explicar para vocês do que se trata. Olha que legal. Sabe quando vocês vão num hospital, num PA, num postinho de saúde, enfim, em qualquer lugar assim para ser atendido? Eles não passam vocês por uma enfermeira antes ou por uma salinha para perguntar o que você tem? Exatamente. Aquela salinha antes do atendimento é a triagem. Eles vão ver se o seu problema é emergente, né? Emergência, onde a bolinha vermelha está piscando lá, precisa de atendimento imediato. Se a sua bolinha é amarela, que é urgente, ou seja, precisa ser rápido, mas não imediato. Ele tem a bolinha de pouco urgente, que é a bolinha verde, está mais tranquilo, pode esperar um pouquinho. E por último, a bolinha azul, que é a bolinha realmente de não urgente, ela pode ter ali o atendimento em até um tempo maior, tá? Por que eu tô falando dessa triagem, gente? O nosso corpo funciona da mesma maneira, igualzinho uma triagem. E o que o Bruce Ames, ele declara? Ele fala que os vitaminas e minerais que a gente ingere, eles têm uma prioridade. E a prioridade é para sobrevivência imediata e para reprodução. Obviamente, né? A gente precisa reproduzir as nossas células e também uma sobrevivência imediata para a célula não se autodigerir. Porém, quando a gente tem um nível de vitamina que a gente não consegue suprir uma demanda, a gente precisa racionalizar. Então, essas vitaminas, elas vão primeiro para o que está em vermelho, para depois, se sobrar, o que tiver em amarelo, verde e azul. De acordo com o PhD, com o Bruce, as vitaminas,
para manter a longevidade são as vitaminas do azul e verde, que não são as de sobrevivência imediata. Só que não sobra para isso, não sobra para a gente ter essa longevidade. Então, a gente gasta todas as nossas vitaminas no vermelho e no amarelo. E para a longevidade, para manter as doenças crônicas longe da nossa saúde, como o infarto, como a questão até da anemia, como o câncer, exatamente. Essas são as doenças da longevidade. A gente não sobra, não sobra vitaminas para elas, tá? Ó, vou ler aqui para vocês. Para quem tiver interesse, este aqui é o artigo, tá? Low micronutrient intake may accelerate degenerative disease of aging, tá? É muito legal para quem realmente quiser ler e entender bem o artigo. E ele fala exatamente isso aqui, vou ler para vocês, ó. Então, o que você está fazendo é trocar a saúde a longo prazo por uma saúde de curto prazo. Você pode parecer perfeitamente bem agora, mas se não estiver seguindo uma dieta apropriada, estará envelhecendo mais rápido, tá? E aqui ele fala só do envelhecimento nesta parte, mas no artigo em si, ele fala realmente de doenças degenerativas, doenças crônicas, doenças a longo prazo, diabetes, pressão alta, infarto, AVC, câncer. Então, ele fala justamente que essa teoria da triagem, que a gente até deveria aumentar os padrões de consumo de vitaminas e minerais. Ele até sugere às organizações, às diretrizes, em colocar mais altas essas metas de vitaminas e minerais que a gente tem que consumir por dia. Olha que interessante, olha que importante. Então, realmente, as pessoas falam, não, mas eu tô bem agora, mas os exames de sangue deu tudo certo. Tudo bem, mas isso não é agora. Para agora, você já está ingerindo a vitamina e mineral. Mas e as vitaminas e minerais que seriam necessárias para manter a sua saúde a longo prazo? Essas a gente acaba, né, estando deficitária delas, porque a gente usa elas para as reações imediatas. Tá bom? Deu para entender, gente, e deu para ver também a importância que essas vitaminas e minerais têm. Agora eu vou falar de duas vitaminas aqui, não são vitaminas, né? Duas moléculas, dois nutrientes, que são extremamente importantes para a nossa saúde, tá? E que eu gosto de falar especificamente deles, porque eles são realmente peculiares. A primeira delas é a vitamina D. Gente, para quem não sabe, vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio. E é um hormônio responsável por inúmeras coisas. Ele tem efeito na nossa imunidade, ele tem efeito na nossa disposição, ele tem efeito em inúmeras coisas, nos nossos ossos, tá? Só que essa vitamina barra hormônio, para ser produzida, ela precisa dos raios solares. Ela precisa da radiação UV para ser produzida na nossa pele, né, no nosso organismo. E olha que doido, né? E eu digo por mim. Poxa, eu entro na clínica, gente, 7 da manhã, saio à tarde, vou para o meu treino e depois fico com o meu filho. Eu realmente, na minha rotina, não tenho tempo hábil para ficar exposta com 70% do meu corpo no sol durante um período. Eu não tenho. E eu vejo que a maioria das pessoas nessa rotina moderna também não tem. Elas não pegam sol. E aí, se você não pega sol, como que você vai produzir essa vitamina tão importante, que na verdade é um hormônio? Não produz. E aí a gente vai vendo os níveis de vitamina D muito baixos, tá? Então aqui entra a importância de uma suplementação adequada. De uma suplementação aonde, claro, não estou falando aqui para vocês começarem a usar vitamina D sem orientação, tá, gente? Mas vai no seu médico, faça o exame. Se tiver deficiente, existe a medicação. Mas usem a suplementação para o teu diário, para a quantidade diária que é boa para ti. E existem, né, aqui na Herbalife existe essa suplementação diária de níveis para a gente tomar, tá bom? E outra coisa que eu quero falar com vocês bem seriamente é o ômega 3. Eu vou explicar uma coisinha aqui para vocês muito legal, mas primeiro, eu não quero que vocês demonizem nenhum tipo de gordura, nenhum tipo de coisa. Sempre o problema é o excesso, tá? E o ômega 3 e o ômega 6, tá? Eles se complementam. O ômega 3 ele é um anti-inflamatório e o ômega 6 em excesso acaba sendo inflamatório. Mas o problema aqui seria a desproporção entre eles. Porque o ideal de ômega 3 e ômega 6 seria de uma molécula de ômega 3 no nosso corpo para, o ideal seria 1 para 1, né? Mas no máximo 3 a 4 moléculas de ômega 6. Então, uma de ômega 3 para 3 a 4 de ômega 6, tá? Essa seria o ideal. Porém, no nosso dia a dia,
no nosso mundo moderno, com essa nova alimentação que as pessoas estão tendo, isso não está acontecendo. As pessoas estão ingerindo muito mais ômega 6 e nenhuma fonte de ômega 3. E eu vou explicar como. Por que acontece isso? Porque quais são os alimentos ricos em ômega 6? Principalmente os óleos vegetais, onde a gente usa para cozinhar, onde tem na bolacha, onde tem nos industrializados, onde tem no salgadinho, onde tem, né? Tem vários alimentos. Então, a gente acaba comendo em quantidade excessiva. Lembrando, de novo, a gente não demoniza nada, nenhum alimento separado. Mas quando ele está em disfunção, quando ele está em excesso no nosso corpo, o ômega 6 se torna altamente inflamatório para o nosso corpo, tá? Em contrapartida, a gente, né, tem muito ômega 6 e pouquíssimo ômega 3, gente. Ômega 3 todo mundo já sabe que é encontrado nos peixes de águas frias, correto? Correto. Atum, salmão. Porém, tem um porém. Os peixes que são criados em cativeiro, que é dado ração para eles não possuem ômega 3, tá? E outras pessoas falam, mas eu como linhaça todos os dias, é fonte de ômega 3? Sim, mas para a gente bater as metas do nosso dia, nós íamos ter que comer uma quantidade muito grande de linhaça. As pessoas iam começar a ter diarreia de tanta linhaça que iriam ter que comer para bater a meta só do dia, diária, de ômega 3. Então, gente, hoje, 80% do nosso peixe ele é criado em cativeiro. A gente não vai comer uma quantidade de linhaça excessiva. Para manter esse nível, a gente precisa suplementar o ômega 3. Deu para entender, então, né, que a gente precisa ter um ômega 3 que não está sendo consumido e a gente precisa diminuir um pouco o consumo de ômega 6, tá? E para isso vem a suplementação do ômega 3, tá? Hoje, para vocês terem ideia, saiu um estudo que fala que a proporção está de 1 para 15, 1 para 20, então de 1 de ômega 3 para 15 a 20 de ômega 6. E aí o nosso corpo fica extremamente inflamado, tá? E não é isso que a gente quer. Um corpo inflamado, ele é propenso a doenças cardiovasculares, a doenças crônicas, a inúmeros problemas dentro do nosso organismo, tá bom? E aqui agora eu falo da nossa suplementação, que eu acho que é o principal, né? A gente tem algumas coisas aqui, gente, que a gente tem várias, eu coloquei todas, mas eu gosto de chamar atenção para o nosso shake e para a nossa sopa, que são substitutos parciais de refeição, onde naquela refeição a gente vai ter todas as vitaminas e minerais que o nosso corpo necessita, tá? Eu gosto de falar também especificamente do multivitaminas e minerais, onde ele realmente tem um concentrado de multivitaminas e minerais para a gente tomar no nosso dia, já que infelizmente a nossa alimentação não é tão balanceada, a gente não tem esses nutrientes. E também a questão do ômega 3, tá? De acordo com o que eu falei, infelizmente na nossa alimentação é raríssimo o ômega 3 que a gente ingere, tá? Em relação ao ômega 6, que é altamente inflamatório quando em excesso, tá bom, gente? Então, por hoje é isso. Eu gostaria de novo, agradecer a oportunidade de estar aqui, tá? Eu espero que vocês tenham entendido como muitas pessoas que estão com sobrepeso, ao mesmo tempo, podem estar desnutridas, tá? Não precisa ser aquele magrelinho que a gente pensa lá na África, quando a gente pensa em desnutrição, né? A primeira coisa que a gente pensa, geralmente, a gente vê aquelas fotos que eles mostram nas mídias, mas não. A maior parte das pessoas desnutridas, na verdade, estão obesas, por excesso de calorias, por excesso de açúcares, por excesso de comidas ruins que não têm nutrientes, só caloria, tá? E foi um prazer estar com vocês aqui hoje, espero revê-los em breve, e lembre, uma boa suplementação, ainda mais para vocês que praticam atividade física, quem pratica atividade física no suor, que é salgadinho, todo mundo já experimentou uma gotinha de suor, né, salgadinho, é porque realmente a gente perde vitaminas e minerais. Então, também, se você treina, há uma necessidade de suplementação maior, ok? Então, espero que tenha ficado aqui boas dicas para vocês. Uma boa noite e até a próxima.